Olá, tudo bem? O meu nome é Natália Aguilar de Lopes, eu sou professora da Universidade Federal do ABC e na aula de hoje do curso de extensão Ciência Cidadã nas Escolas, falaremos sobre alguns exemplos de projetos de ciência cidadã que podem ser desenvolvidos em escolas. Alguns dos exemplos que eu vou dar já acontecem em escolas e outros têm potencial de serem implementados em escolas. Bom, então, independentemente do projeto de ciência cidadã, a gente deve partir de uma questão de investigação. Então, o que nós podemos investigar em projetos de ciência cidadã, sejam eles dentro da escola ou fora da escola? Bom, a gente pode pensar em algumas questões de âmbito local, como, por exemplo, o levantamento e o monitoramento do descarte de resíduos sólidos, do desperdício de alimentos, da biodiversidade dos jardins ou praças, dentro ou no entorno da escola, da qualidade do ar, do uso de energia, da produção agrícola, né, se a escola estiver localizada em uma área rural, o monitoramento da presença de polinizadores e visitantes florais, entre outras questões de âmbito local. Já questões de outros locais, que não aquele no qual a escola está inserida, também podem ser estudadas como forma de ampliação da visão de mundo dos estudantes. Por exemplo, os pinguins da Antártica, os animais africanos, a qualidade dos rios em outros continentes, como que a poluição do ar que está sendo gerada lá na China afeta a nossa vida aqui no Brasil, entre outras questões. E por fim, algumas questões globais, como as mudanças climáticas, o desmatamento, mudanças no uso do solo, ameaças à biodiversidade de diferentes países. Então a gente pode sempre pensar nessas duas vias, nessas duas possibilidades para a ciência cidadã na escola. Partir de uma questão local para pensar globalmente, ou partir de questões amplas para pensar como essas questões têm relação com o local onde a gente se encontra, né, onde esses estudantes se encontram. Bom, então vamos lá para alguns exemplos de projetos de ciência cidadã nas escolas, ou que têm o potencial de serem desenvolvidos em escolas. Bom, o primeiro deles faz parte do meu grupo de pesquisa na UFABC e está sendo desenvolvido como um projeto de mestrado da Janaína. A Janaína Gonzalez tem um projeto de ciência cidadã co-criado junto a estudantes do ensino fundamental relacionado à criação de perguntas de investigação por esses estudantes para o monitoramento da biodiversidade no jardim da escola. Então, aí a gente diz que é um projeto do tipo co-criado. A Janaína envolveu 96 estudantes do ensino fundamental e ela desenvolveu uma sequência de ensino por investigação de 13 etapas. Um outro projeto também no meu grupo de pesquisa é o projeto de mestrado do Gustavo Monteiro. O Gustavo desenvolveu uma sequência de ensino por investigação de 13 etapas também, relacionada ao monitoramento das fenofases de árvores urbanas. As fenofases são as etapas do ciclo de vida das árvores. E os estudantes acompanharam ao longo de um tempo como que essas fases variaram. Essas árvores estavam localizadas no próprio jardim da escola. Então eram árvores de fácil acesso, com um protocolo de simples execução que permitiu uma aprendizagem relacionada às angiospermas. Aqui eu trouxe o exemplo de um protocolo chamado Fit Count. Esse protocolo tem a ver com o monitoramento de visitantes florais. Então, o cientista cidadão estabelece uma área com uma planta-alvo que será monitorada ao longo de 10 minutos e nesse tempo o cientista cidadão ou a cientista cidadã vai verificar quais são os organismos que visitam aquela planta-alvo que está ali naquela área de 50 por 50 centímetros. O FitCount ele conta com um aplicativo de celular, então qualquer pessoa pode baixar o aplicativo, fazer o cadastro e aplicar o FitCount na região onde mora. Um outro aplicativo de ciência cidadã que pode auxiliar os cientistas cidadãos a identificar as plantas que eles vão monitorar com o FitCount é o PlantNet. Então, o PlantNet é um aplicativo que permite, a partir de fotografias de plantas, a identificação das espécies. Então, às vezes você quer monitorar alguma planta, mas você não sabe exatamente qual é aquela espécie. É claro que o aplicativo PlantNet não é capaz de identificar todas as espécies do planeta, mas as mais comuns, em geral, ele é bem preciso para ajudar a gente a dar um nome, né, para elas. Um outro projeto também no meu grupo de pesquisa na UFABC
é o mestrado que está sendo desenvolvido pela Jussara Almeida Bezerra e que tem a ver com um monitoramento do desperdício de alimentos no espaço escolar. Então, a Jussara desenvolveu uma sequência de ensino por investigação com 8 etapas, e nessas etapas os estudantes aprenderam sobre alimentação sustentável, sobre desperdício de alimentos, sobre o impacto do desperdício de alimentos tanto na escola quanto no planeta, das relações entre alimentação e água, e depois eles aplicaram um protocolo de pesagem do desperdício de alimentos por um determinado período, e a intenção era promover mudanças de comportamento, uma reflexão a respeito do comportamento do desperdício, tanto na escola quanto nas casas dos estudantes. Esse projeto ele não é brasileiro, ele foi desenvolvido no Chile por um grupo de pesquisadores que estabeleceu uma parceria com diversas escolas e universidades ao longo da costa chilena. Os estudantes passaram por um processo de formação no qual eles aprenderam sobre a questão do lixo nas praias chilenas. Então eles tinham um livro que contava a história, né, de um personagem que falava sobre a questão do lixo nas praias e como esse lixo afeta a biodiversidade marinha. Em seguida, esses estudantes aprenderam um protocolo de monitoramento de areia de praia. Então eles demarcavam uma área na areia e coletavam essa areia, peneiravam e identificavam ali na areia a presença de microplásticos, né, pedaços bem pequenos de plástico. Bom, esse trabalho foi publicado num artigo científico em 2014 e permitiu a análise da distribuição dos tipos de lixo, tanto lixos grandes, né, macro lixo, quanto os microplásticos ao longo de toda a costa chilena, né? Então foi um trabalho que gerou dados científicos sobre a situação da poluição das praias chilenas com o auxílio de cientistas cidadãos mirins, né, estudantes. Esse é um outro exemplo de um projeto que não é brasileiro. Ele foi desenvolvido em escolas de Londres e foi também publicado num artigo científico em 2021. E nesse projeto, os estudantes tinham como objetivo monitorar a qualidade do ar no trajeto entre a casa deles e a escola, e no período em que eles estavam na escola e depois no período que eles saíam da escola e iam até a casa deles. Então, para isso, os cientistas fizeram a parceria com algumas escolas. Eles forneceram sensores que os estudantes colocavam em suas mochilas e, né, faziam esse monitoramento da qualidade do ar ao longo, né, do período da manhã, né? Eram estudantes que estudavam de manhã. Bom, depois esses dados dos sensores foram submetidos aos cientistas, né, foram entregues aos cientistas, que elaboraram gráficos e mandaram esses gráficos de volta para as escolas, e os estudantes, junto com os seus professores, fizeram a análise desses dados, né, desses resultados dos gráficos, e discutiram sobre a pergunta que eles tinham de investigação, que era justamente em qual momento do dia eles estavam mais expostos à poluição. Então aqui, nesse gráfico, é possível visualizar os diferentes momentos em que foi feita a coleta de dados. Então, nos horários em que os estudantes iam para a escola de manhã cedo, depois os horários em que eles estavam nas escolas e depois os horários de saída da escola para casa. E isso para as várias escolas, né? Então aqui tem 5 escolas e os dados da coleta de material aí particulado pelos sensores nessas 5 escolas ao longo do tempo. E aí é possível já enxergar aqui que já tem uma diferença entre escolas e que tem uma diferença também nos diferentes períodos de análise, né? E que no período, logo no início do dia, no momento em que eles estavam indo até a escola, era o período que tinha a maior quantidade, né, de poluição. Então, os estudantes estavam mais sujeitos à poluição nesse período, principalmente, e depois isso ia reduzindo ao longo do dia. E isso tem a ver, então, com o horário de pico do trânsito, né, numa grande cidade como Londres. E a gente pode pensar numa mesma lógica para uma grande cidade aqui no Brasil. Esse é um outro exemplo de projeto que envolveu escolas de vários lugares do mundo. Então, o projeto chama eMammal. A ideia era um monitoramento de mamíferos
envolveu escolas dos Estados Unidos, do México, da Índia e do Quênia. Então, a proposta do projeto era a de que os professores, em parceria com cientistas, fariam a captura de imagens por câmeras trap, né, aquelas câmeras que captam o movimento de animais no ambiente natural, e fariam o envio dessas imagens para os cientistas e a análise dessas informações junto com os seus alunos. Então aqui a gente pode ter uma ideia de como que é a lógica desse projeto. Os professores e os alunos enviaram, né, fotos e identificaram espécies usando um software, né, que era o software do eMammal. Então eles colocavam as fotos ali, utilizavam o software que ajudava na identificação de quais eram as espécies. Esses dados, então, eram enviados para os especialistas e eles faziam o georreferenciamento, né, e colocavam esses dados em mapas para que os estudantes pudessem depois visualizar essas informações, não só da própria escola, mas também das escolas dos outros países que estavam participando do projeto. E aí, a partir disso, os alunos produziam gráficos com as informações relativas às coletas de dados deles. Então, dividindo aí os resultados, né, classificando os animais observados e produzindo gráficos a partir daí, né? Então, adquirindo habilidades de organização, sistematização e representação gráfica dos dados. Então, um ciclo, né, sempre de instalação de câmeras. Quem instalava as câmeras eram os professores, que foram capacitados pelos cientistas parceiros. Depois, a coleta das informações, envio para os cientistas, que publicam os dados e os alunos avaliam, né? E isso num processo cíclico que gerou uma grande quantidade de informações sobre os mamíferos dessas regiões. Um outro exemplo de projeto, aqui no caso relacionado ao monitoramento da qualidade de água de rios e que envolveu a parceria com escolas, é o projeto A Água desse Rio é Boa? Quem vive nele te conta. Esse projeto é coordenado pela Juliana Silva França e envolveu mais de 1.800 estudantes entre 9 e 18 anos, 155 professores de escolas públicas e privadas, né, mais de 50 escolas públicas e 3 escolas privadas de 12 municípios. Então, foi um projeto bem grande que ocorreu em Minas Gerais. Nesse projeto, então, os estudantes, mediados aí pelo protocolo, né, que foi produzido pela Juliana e pelos professores formados, os estudantes coletavam água, faziam análise de parâmetros físico-químicos da água, analisavam também a qualidade das margens dos rios na localidade, as escolas participantes, e também, depois de coletarem a água, eles iam para o laboratório identificar a presença de alguns invertebrados bentônicos, que são indicadores de qualidade de água. Então, um projeto que tem vários aspectos interessantes de como que a gente pode enxergar os rios sob diferentes perspectivas, né? Então, um projeto que desenvolve aí habilidades de investigação relacionadas à física, à química, à biologia, à paisagem, né? Enfim, tem aí vários conceitos, termos científicos também que são aprendidos com a participação nesse projeto. Então, também tem a rede social, né, para quem quiser conhecer o projeto e acompanhar. Um aspecto bastante importante e atrelado a projetos de ciência cidadã desenvolvidos em escolas é a questão da elaboração de materiais de apoio que possam subsidiar tanto a ação do professor como dos estudantes. Então, para os projetos que eu mencionei, os do meu grupo de pesquisa contam com material que são as sequências de ensino por investigação, que a gente está trabalhando agora para publicar na forma de pequenos livros. O projeto de monitoramento de rios conta com o apoio de um livro. O projeto lá do Chile também contava com um livro de apoio. Enfim, a produção de materiais de apoio é sempre bastante interessante para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem que envolva a ciência cidadã. Aqui nesse slide eu estou mostrando um exemplo de livros que foram elaborados como apoio a projetos de ciência cidadã em desenvolvimento no Instituto Nacional da Mata Atlântica. Então, essa série de livros contém vários conceitos científicos importantes e que subsidiam todos os projetos em andamento no INMA, e eles também contêm informações relativas à relação entre os projetos e as competências e as habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente desenvolveu essa série de livros como um apoio para os professores poderem levar esses projetos para dentro das escolas. Não necessariamente para dentro da sala de aula, mas para dentro das escolas.
e vocês vão ter a oportunidade de entrar em contato com um desses projetos no curso de Ciência Cidadã nas escolas. Bom, nos últimos slides eu dei alguns exemplos de projetos que já estão ocorrendo em escolas brasileiras, mas também fora do Brasil, mas que são projetos que envolvem a saída de campo, né, a ida dos estudantes até uma localidade para investigar alguma questão socioambiental local, do contexto deles. Por exemplo, a biodiversidade do jardim, a qualidade de água de rios, o monitoramento de árvores na escola, né? Então, exemplos, o alimento que está sendo desperdiçado, o lixo nas praias, enfim, todos esses projetos precisam de uma ida a campo ou de alguma coleta de dados física. Mas aqui, então, a partir dos próximos slides, eu vou mostrar alguns exemplos de projetos que envolvem a ciência cidadã, mas que não necessariamente precisam depender de uma saída de campo, que não precisam ser realizados in loco. Por exemplo, o projeto Penguin Watch, que tem como objetivo monitorar a presença e a abundância de pinguins lá na Antártica. Então, esse projeto ele está baseado em uma plataforma de ciência cidadã, que é o Zooniverse. Então, nessa plataforma são colocadas imagens, no caso, as imagens obtidas por cientistas que visitaram a Antártica, e aí os cientistas cidadãos acessam o Zooniverse e vão analisar essas imagens, indicando para os cientistas se nessas imagens há ou não a presença de pinguins e qual é a abundância, quantos pinguins tem na imagem e se são pinguins adultos, se são pinguins juvenis ou se são ovos, né, sendo cuidados aí por indivíduos adultos. Então essa plataforma do Zooniverse tem uma infinidade ali de possibilidades, né, de projetos que a gente pode pensar em hospedar nessa plataforma. Então qualquer pessoa, desde que tenha uma certa habilidade aí de programação, pode criar um projeto dentro do Zooniverse, mas existem projetos hospedados lá e a gente pode participar de qualquer um desses projetos que estão abertos e disponíveis nessa plataforma. Então, um exemplo aqui é esse projeto Radio Galaxy Zoo LOFAR, que tem como intenção a identificação de núcleos galácticos ativos, que indicam para quem analisa as imagens, né, para os cientistas, a possível presença de buracos negros no espaço. Então, os cientistas cidadãos olham imagens do espaço e vão tentar procurar formas como essa daqui, né, que parece um cotonete, com a haste aqui, né, e as pontas. Então, identificando a presença dessa forma nas imagens, os cientistas cidadãos dão um alerta, né, para os cientistas que vão analisar mais a fundo essas imagens e verificar a presença de buracos negros. Então, existem vários outros projetos com esse viés mais de investigação de questões extraplanetárias, né, de pesquisas espaciais, que, caso seja do interesse de vocês, vocês podem acessar lá no Zooniverse, tá? Uma outra possibilidade de participação em projeto de ciência cidadã é com relação a temas que têm a ver com a saúde humana. Então, aqui, no caso, é um exemplo de projeto no qual os cientistas cidadãos analisam radiografias, né, de seres humanos e auxiliam na avaliação da presença de algumas doenças bucais. Então, o projeto chama detecção de doenças dentais, né? Então, doenças ali na boca que tem a ver com os dentes. Então, um projeto da área de odontologia que, né, pode ser que tem uma pergunta de pesquisa que pode ser investigada com auxílio de pessoas interessadas em analisar essas radiografias. Outro tipo de projeto de ciência cidadã que é bem interessante e com os quais a gente pode colaborar são projetos que têm como objetivo a transcrição de documentos manuscritos que foram produzidos por pessoas há muito tempo atrás, na época em que não existiam computadores, não existiam máquinas de escrever. E então, lá nos Zooniverse tem alguns exemplos, mas a maior parte é em inglês, se não todos, né, são projetos de transcrição de manuscritos em inglês, mas de qualquer forma pode ser um estímulo para se trabalhar a língua inglesa, né, o ensino da língua inglesa. E aí, então, os cientistas cidadãos tentam ler, né, o que está escrito nos manuscritos e colocam o que está escrito lá nessa plataforma. Então, várias pessoas lendo o mesmo manuscrito, mesmo que tenha uma ou outra palavra difícil da gente identificar o que está escrito ali, com um monte de gente olhando,
é muito provável que alguém descubra o que está escrito e aí os cientistas fazem um consenso desses textos e vão lá gerar um texto que seria representativo daqueles manuscritos. Então existem diversas possibilidades de criação e participação em projetos de ciência cidadã. Então a gente deu aqui alguns exemplos nessa aula de protocolos de ciência cidadã que foram elaborados e que podem ser consultados, né, por vocês, então sequências de ensino por investigação, como no caso dos projetos do meu grupo de pesquisa, tem livros, né, como no caso lá do FitCount, tem um livrinho de apoio, então existem várias possibilidades para que vocês realizem atividades de ciência cidadã nas escolas de vocês baseadas em outras atividades existentes, e existem plataformas nas quais vocês podem encontrar projetos online para participar, né, como os Universe que eu já disse, e outras plataformas como a Necdata e o iNaturalist, nas quais vocês podem criar projetos de ciência cidadã. Então lá no Necdata você pode tanto participar, né, de projetos existentes quanto criar projetos, assim como nos Universe. No iNaturalist a mesma coisa. No caso do iNaturalist são projetos voltados para o estudo da biodiversidade. Então a plataforma se baseia na ideia de que as pessoas vão registrar biodiversidade, tirar fotos e submeter nessa plataforma, e que outras pessoas vão auxiliar na identificação das espécies presentes nessas imagens. Então, a Necdata, as Universe e a iNaturalist são plataformas para vocês encontrarem projetos, colaborarem com projetos ou criarem projetos. Já essas outras três plataformas, a Cives, o CIVBR e o SciStarter, são plataformas para que vocês possam encontrar projetos de ciência cidadã, ficar sabendo da existência de projetos de ciência cidadã. Então, a Cives é a plataforma brasileira de ciência cidadã, que foi criada pelo IBICT, e aí é um parceiro da Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Então, se vocês quiserem encontrar, né, informações sobre a ciência cidadã brasileira, vocês podem acessar a plataforma da Cives. O CIVBR é uma plataforma brasileira também, mais voltada para a biodiversidade, e dentro do CIVBR existe um site que é um hub de projetos de ciência cidadã brasileiros voltados para a biodiversidade. E o SciStarter é uma plataforma internacional na qual vocês podem buscar projetos internacionais e também brasileiros que fizeram o cadastro, né, nessa plataforma. Então você pode digitar lá palavras-chave, temas de interesse e ficar sabendo da existência de projetos de ciência cidadã que trabalham com esses temas. Bom, a ciência cidadã na escola é principalmente trabalhada aqui no Brasil por dois grupos de pesquisa. Um deles é o grupo Ciência Cidadã e Conservação Ambiental, que está sediado na UFABC e que tem a mim como coordenadora, e o outro é o Programa Interinstitucional de Ciência Cidadã nas Escolas, que envolve diversas instituições, principalmente da região sul do Brasil, né? Então, a Universidade Federal do Paraná é uma das líderes desse programa, mas tem ali diversas instituições envolvidas. Então, esses dois grupos são os que trabalham a ciência cidadã escolar no Brasil. Então, se vocês quiserem saber mais sobre possibilidades de ciência cidadã nas escolas brasileiras, vocês têm aí esses dois grupos para poder entrar em contato, conversar, conhecer os pesquisadores. Bom, espero que você tenha tido um panorama geral de possibilidades de projetos que já vêm sendo desenvolvidos em escolas ou que podem ser desenvolvidos por você na sua escola. Eu agradeço a sua atenção, deixo aqui o meu contato, o site do meu grupo de pesquisa e a rede social da Rede Brasileira de Ciência Cidadã.